Quais são as recomendações na hora de trocar um capacitor? Quais são as características que eu tenho que observar na hora de fazer a substituição de um capacitor? Você já disse um pouco sobre a substituição de um PTH por um SMD, mas qual mais características eu tenho que ficar de olho? E outra coisa, o que é a tal tensão de isolação? O capacitor, no seu âmbito elementar, ele é constituído do quê? De duas placas metálicas, onde essas duas placas elas estão o quê? Isoladas uma da outra. Então, uma placa não está com contato direto com a outra. Não. Ela está isolada. Agora, esse isolamento pode ser por ar, esse isolamento pode ser por um fluido, perfeito? Mas aí isso não vem ao caso agora. O mais importante é você entender que o capacitor é feito do quê? De uma placa que é isolado da outra. E quando você coloca uma polaridade em cima e outra polaridade embaixo, automaticamente você tem o quê? Se eu coloco o positivo em cima e o negativo embaixo, o positivo com o negativo vai gerar o quê entre eles aqui, ó? Uma força de atração. E essa força de atração de uma placa para outra é o que vai fazer automaticamente as cargas ficarem concentradas de um lado dele, do outro dele e não quererem ir embora. É isso que faz com que exista o armazenamento. O armazenamento acontece. O armazenamento, as cargas ficam armazenadas nas placas do capacitor, por quê? Porque umas querem ficar pertinho das outras. É como se rolasse um clima, né? Como se tivesse uma paixão eletrônica aí. Deixa a hashtag no campo de comentários aí. Paixão eletrônica, tá bom? Deixa aí a hashtag paixão eletrônica aí no campo de comentários, tá? E essa paixão eletrônica vai fazer com que o positivo fique toda hora. Pô, quero tocar o negativo, quero tocar o negativo, quero tal, mas aí você tem praticamente ali no meio o famoso tesourão. Você tem o famoso ali, o vela, né? É a mesma coisa quando você vai, quando você quer sair com a sua namorada lá, você tá começando um relacionamento com ela lá e tem o irmãozinho dela lá. O irmãzinho dela lá. E você vai lá no cineminha lá, o que acontece? Você senta aqui na poltrona, aí senta o irmãozinho ou a irmãzinha dela do seu lado e depois vem a sua namorada, né? O famoso vela. Tá bom? Quem já passou por isso aí, deixa já passei por isso no campo de comentários, tá? Você, com a sua polaridade, está de um lado ali. E a pessoa que você está apaixonado está do outro lado. E no meio está o vela, quem está separando, tá? Então toda hora assim, ó, vai para lá e o outro fica para cá, assim, vai separando, tá? Só que daí, pessoal, o que acontece? Legal? Essa força de atração entre uma placa e outra no capacitor, quando o capacitor é desenvolvido, isso daí é totalmente projetado e controlado, tá? Quando você pega uma placa e a outra e você energiza, você aplica uma tensão elétrica. Essa tensão é chamada de diferença de potencial entre os dois pontos, no caso, as duas placas do capacitor. Legal? Só que a tensão elétrica, ela automaticamente, ela tem uma característica que é você, com essa tensão, romper a barreira dielétrica. O que isso quer dizer? Tá bom? A barreira dielétrica de um ponto para o outro é a capacidade de quantos volts eu consigo isolar um ponto do outro. Ou seja, o ar, por exemplo, quantos volts ele consegue isolar um terminal metálico do outro? Ou o óleo, quanto que ele consegue isolar um terminal do outro? E aí cada material, cada dielétrico tem a sua constante dielétrica, a capacidade de isolação de tensão de um ponto ao outro. Perfeito? Então, se a gente está analisando, por exemplo, o ar, né, David? Vamos fazer um desafio aqui para o David agora, gente. Né? Eu adoro desafios, né? Adoro desafiar a galera, né? Então, vamos lá. Vamos pensar, David, nesse capacitor aqui, ó, que a gente está trabalhando aqui com as duas placas verdes. Legal? Que nessa distância de uma placa para outra distância D aqui, ó, a gente consegue isolar 50 volts. Perfeito? Só que aí eu tenho que aplicar nessas duas placas 60 volts. Uma tensão maior. Se eu deixar essa distância D igual, vai dar ruim. Porque essa distância foi feita para isolar apenas 50. Então, o que eu tenho que fazer com uma placa e a outra placa?
para que eu possa aplicar esses 60 volts aí? Você pode aumentar essa distância, né, entre as placas. Aumentando essa distância, você aumenta o espaço de ar entre as duas placas. É como se a paixonite fosse impedida agora por dois irmãozinhos. Aí vai ficar mais Exatamente, difícil. perfeito, perfeito. Então, pessoal, o que que acontece? Tecnicamente falando, para você, com o mesmo dielétrico, aumentar a tensão de isolação dele, você pode distanciar mais as placas metálicas. Olha só que interessante. Então, quanto mais distante tecnicamente estão as placas do capacitor, maior a tensão de isolação que ele vai suportar. Então, é por isso que, olha só que interessante, quando você olha para uma placa eletrônica, tá bom? Quando você olha para uma placa eletrônica, inclusive, quer ver, ó? Deixa eu pesquisar aqui, ó, para vocês, ó. Capacitor de 100 microfarad aqui, ó. De 100 microfarad, ó. Quando você analisa esses capacitores de 100 microfarad, pessoal, uma coisa muito importante é a seguinte, ó. Aqui a gente tem, David, um capacitor de 100 microfarad de 50 volts. E aqui você tem, depois do ladinho aqui, ó, um capacitor de 100 microfarad de 450 volts. Ambos têm a mesma capacitância, correto? Só que a tensão de isolação do 450 é muito vezes maior do que esse daqui, que é de 50. Então, por que que ele ficou muito maior? Porque a distância das placas metálicas desse capacitor tem que ser maior que a desse. Então, olha só, anota essa regra aqui, tipicamente usada nos capacitores no campo de comentários. Quanto maior é a tensão de isolação do capacitor, maior deve ser o seu aspecto construtivo. Por quê, gente? Porque para você ter uma isolação maior entre as placas, considerando o mesmo dielétrico, a distância de uma placa para outra tem que ser maior. Primeiro ponto. Tá bom? Beleza? Legal? É por isso que você vai olhar na prática muitos capacitores na sua mão, todos de 100 microfarad, mas todos com, se teve a tensão diferente, tensões diferentes, tamanhos do capacitor diferentes. Perfeito? Então, isso é muito importante, tá? Segunda coisa importante, tá? Se você quer aumentar a capacitância do capacitor, o que que acontece? Para você armazenar mais carga no capacitor, você tem que ter uma área maior dessa chapa metálica que você viu aqui, ó. Então, imagine que cada chapa metálica dessa daqui tem que armazenar uma quantidade de cargas, e essa chapa metálica é como se fosse um estacionamento. Para você armazenar mais carro no estacionamento, você tem que aumentar o tamanho da área que ficam os carros. Você tem que aumentar a zona onde ficam estacionados aqueles carros, os veículos. Então, qual que é a outra regra do capacitor? Para você ter uma capacitância maior, tipicamente você tem que ter uma área da chapa metálica do capacitor maior também. Então, para você ter mais capacitância, se você sabe que você tem que ter uma chapa maior para poder armazenar as cargas, você vai ter que aumentar o aspecto construtivo do capacitor também. Então, duas coisas que fazem aumentar o tamanho do capacitor. Um é o aumento da capacitância. Dois é aumento da tensão de isolação. Legal? Tá, professor. Ó, o David está mostrando aí para vocês, gente. Ó, olha que interessante. Esse capacitor que ele está na mão aí, ó, é um capacitor de 15.000 microfarad. Capacitor de capacitância brutal, ó. 15.000 microfarad. E o outro ali é de 150 microfarad. Olha que louco, tá bom? Agora a comparação aqui dos três que você falou, ó, das Isso. tensões, né? Ó. Opa, aqui. Vai lá. 1000 micro, né? 63 volts. Agora um pouquinho menor de 1000 micro também. Deixa eu achar aqui. Cadê? 1000 micro, quantos aqui. volts que é isso aí? 16. Ó, 16. Eu vou colocar Coloca um depois do lado do outro agora. Peraí, vou colocar mais uma aqui, ó, de 1000 micro também, ó. Aí, 10 volts. Agora eu vou colocar os coloca um três do lado juntos. do outro aí. Aí. A mesma capacitância e tensão diferente. Olha o que acontece. É difícil segurar os três assim, mas vamos tentar aqui. Aí. Ainda bem que eles não estão energizados, hein, gente?
Ainda bem que eles não tá estão aqui, isso aqui é do energizados. estoque. Isso aqui é do estoque. É do estoque, hein? Pelo amor... Olha lá, gente. Tá bom? Ó. Então, quanto maior é a tensão de isolação, maior o tamanho do capacitor para uma mesma capacitância e um mesmo dielétrico. Legal? Show de bola, David. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Sempre agregando muito aí. Então, pessoal, por que a tensão de isolação é um critério que você tem que se preocupar muito no capacitor? Isso é um ponto muito importante, tá? Se você tem um capacitor de 10 volts e a distância das placas está preparada para isolar esses 10 volts, com o dielétrico no meio, se você aplica 50, quer dizer o quê? Que esse dielétrico não vai conseguir isolar eletricamente esses 50 volts de uma placa para outra. Qual é o efeito disso, David? Automaticamente, se eu tenho uma chapa, a outra com 50 volts, e o dielétrico suporta apenas 10, se o dielétrico não consegue isolar eletricamente uma chapa da outra, começa a ter arco elétrico. Começa a ter descarga elétrica de uma chapa para outra. É como se você tivesse mini raios acontecendo internamente do capacitor. Por quê? Porque o velhinha, né, o irmãozinho lá, o velhinha lá que estava lá já não consegue, a atração tá tão grande entre as partes aqui, ó, a força aqui tá tão grande que esse cara aqui vai falar assim, sai para lá. A mão passa por trás do irmãozinho, Sai né? pra lá, Começa rapaz, a fazer carinho na namorada com a mão por trás dele. Exatamente. A mão vai passar por trás ali do irmãozinho, né? E aí vai acabar tocando. Perfeito, gente? Então, o que acontece? Se o dielétrico não consegue isolar o potencial de uma placa para outra, vai acontecer o toque de uma placa para outra através de uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica automaticamente vai fazer com que o capacitor se aqueça demais. Capacitor se aquecendo demais, a chance de ele vir a estourar, explodir é muito, muito grande. E é por isso que a gente mostra para a galera no curso de eletrônica fácil o que, gente? As explosões no capacitor devido à tensão aplicada nos seus terminais ser maior do que a tensão de isolação. Tá bom? Então, se você vai trocar um capacitor por outro, legal? Não adianta você chegar lá na loja de eletrônica e falar, me dá um capacitor de 1000 micro. Por quê? Porque um é de 16, outro é de 50 volts, outro é de 10 volts. E aí, se você não fala tensão de isolação, o cara pode vender qualquer um para você e para ele tá tudo bem. Agora, e para o teu circuito? Não é qualquer um que vai se adaptar, tá bom? Então, nunca compre um capacitor com tensão de isolação abaixo do que aquele que você está substituindo. Então, se o capacitor na tua placa é um capacitor de 25 volts, você tem lá um capacitor na sua placa lá, de 25 volts, o que você tem que fazer? Troca por um de 25. Agora, se é de 16, ó o outro lá de 16, ó. Troca por 16. Perfeito? Tá, não tem de 25 volts. Não troca por um abaixo, troca por um que a tensão é um pouquinho acima. Um pouco acima, mas não muito acima. Por que não muito acima, pessoal? Porque, veja, vamos lá. Vamos pensar uma coisa importante aqui. Quando você projeta um capacitor para ele ter 1000 microfarad, né? Pega um capacitor maior aí para nós, David. Mostra aí para a galera de novo, se tiver na sua mão aí. Ó. Se você projeta um capacitor para ter 1000 microfarad de capacitância, é a capacidade de armazenamento de carga dele, tá? Tá bom? Ó. E ele tem uma tensão de isolação. Você quer desse aqui, né? Peraí. Não, deixa eu pegar isso. Se você tem um capacitor de 1000 microfarad, ó lá o protoboard funcionando aí. E ele foi projetado para ter esses 1000 microfarad em 63 volts, quer dizer que o desempenho dele de armazenamento para os 1000 microfarad acontecer com sucesso, gente, tá bom? Para os 1000 microfarad acontecer com sucesso, é para ele trabalhar numa tensão próxima a 63 volts. Tá bom? Daí você me pergunta o seguinte, tá, professor, mas se eu aplicar 1 volt nesse cara, vou aplicar 1 volt nele, e ele suporta 63, ele vai ter um bom rendimento de armazenamento de energia? A resposta é não tanto. Por que não tanto? Porque a força de atração entre as cargas que estão ali entre as chapas metálicas não vai ser tão intensa, David. Então, pessoal, o que acontece? Se você tem um capacitor que foi projetado para 63 volts,
ele não tem uma distância de uma chapa para outra? Então, a 63 volts, você tem o quê? Uma capacidade máxima de isolação e você tem uma força de atração intensa, que é o que vai fazer os 1000 microfarad acontecerem com sucesso. Se você aplica 1 volt, a diferença potencial é tão pequena que a força de atração é muito pequena. Então, a chance de esses 1000 microfarad estarem acontecendo com sucesso internamente do capacitor é muito menor. Então, quando você tem um capacitor com uma capacitância de 1000, uma tensão de 63, mas coloca 1, pode ser que venha acontecer na prática um efeito dos 1000 microfarad não serem apresentados com sucesso. E você tem uma capacitância um pouco menos efetiva pela baixa força de atração de uma placa para outra. Então, por isso que não é ideal você, por exemplo, porque se fosse parar para pensar, David, então para eu eliminar o problema de estourar o capacitor, bota um capacitor de 400 volts, então. Pronto. Não quero que estoure mais o capacitor? Então vou pegar esse capacitor de 25 volts aqui, ó. Metam aqui um de 400. Metam um de 400 volts aqui e resolveu o problema. Resolveu o problema. Entendeu? O que vai acontecer, David, se eu trocar esse de 25 por um de 400? A distância entre as placas é tão grande, no de 400, que ele foi projetado para ter, por exemplo, 1000 microfarad numa tensão próxima a 400, que é o que vai gerar uma força elétrica de atração entre as placas, que vai gerar o quê? Uma intensificação do armazenamento. Então, trabalhar próximo à tensão nominal do capacitor não é algo ruim. É algo que intensifica o armazenamento de carga entre as placas. E é assim que o capacitor funciona. Perfeito? Agora, se você coloca um capacitor de 400 e coloca só 25, o que acontece com a força de atração? A força de atração é ultra mega baixa. Por que é baixa? Porque a distância das placas está muito alta. Então, quando você vai trocar um capacitor, gente, se você vai colocar a tensão acima, tem que ser um pouquinho acima e não muito acima. Para que você não mexa no rendimento do capacitor em relação à sua capacidade de armazenamento e efetivamente ele possa ter a sua capacitância nominal funcionando com sucesso. Lembra sempre disso. Tá bom? Então não coloca o pé na jaca, né? O cara pega lá, vou meter um capacitor de 700 volts lá na placa. Não, porque daí o funcionamento efetivo dele não vai acontecer com sucesso. Lembra sempre disso. Tá bom? Beleza? E aí é outra coisa, né? Então, capacitância, tensão de isolação, temperatura do capacitor. Toma muito cuidado, porque os capacitores também têm a sua temperatura. Legal? E, além disso, pessoal, os capacitores também têm tolerâncias. Legal? E, assim, a tolerância do capacitor radial eletrolítico é horrorosa, viu, David? A tolerância desses capacitores aqui, ó, eletrolíticos, elas podem chegar a 20% de um para o outro. E isso é uma característica desse cara mesmo. Tá bom? E aí, os capacitores de tântalo são capacitores que eles têm uma precisão muito maior, porém o custo dele é muito maior também. E você, às vezes, não acha os capacitores de tântalo com tensão de isolações gigantescas. Tá bom, pessoal? Então, prestem atenção nisso na hora de vocês substituírem os capacitores que vocês usam no seu dia a dia. Tá bom? Beleza? E aí, olha só, o Gilberto fez uma pergunta muito interessante aqui, né, sobre os capacitores. Olha só. Professor, cheguei agora. Minha dúvida seria o que acontece se eu colocar um capacitor de 1000 micro e um de 100 micro em paralelo. Gente, o capacitor em paralelo, você tem a somatória das capacitâncias, tá bom? Então, uma capacidade de armazenamento vai se juntar a outra. Legal? Então, colocando um de 1000 micro em paralelo com um de 100 micro, você vai ter 1100 microfarad de armazenamento, tá? Mas cuidado. Cuidado com a tensão de isolação do capacitor. Se você colocar um capacitor de 1000 micro, 25 volts, e um de 100 micro, 50 volts, você não vai poder colocar 50 volts na associação, porque o 50 vai ficar nesse e nesse aqui. E esse 50 no de 25, explosão no de 25. Tá? Então, pode fazer em paralelo? Pode, para aumentar a capacitância, mas a tensão de isolação tem que ser praticamente a mesma. Legal?
Tudo isso e muito mais você consegue aprender aonde, gente? No e-book do Eletrônica Fácil. Então, olha só que sensacional. Se você quer aprender ainda mais eletrônica gratuitamente, não esqueça de baixar o seu e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Fechou? Clica aí, baixa o seu e-book de mais de 270 páginas gratuitamente e com ele já imprime, encaderna, vai intensificar demais os seus estudos no fantástico mundo da eletrônica gratuitamente. E se quiser fazer um curso completo de eletrônica, acessa aí o cursoseletronicafácil.com.br. Conhece o nosso curso de eletrônica fácil para aprender partindo do zero. Fantástico mundo da eletrônica. Se você quer de Arduino para iniciantes, tudo isso e muito mais. Fechou? Um abraço a todos, tamo junto e agora vamos que vamos para a próxima pergunta. Claro que com 3 cliques você ajuda demais o Eletrônica Fácil, dando aí o seu like, a sua inscrição no canal e ativando o sininho, porque isso faz com que a nossa família cada vez mais cresça, fique forte e lute pela melhoria da educação na área de eletrônica do nosso Brasil. Posso contar com você? É só aí, like, inscrição no canal, sininho e vamos para cima que muito conteúdo faixa preta tá vindo por aí. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!